Anteriormente em Tolf, presenciamos Kiryu sair do Palácio Real Russo tranquilamente e de tabela conseguiu informações cruciais sobre o futuro do torneio WNB. Enquanto isso, Kiba e Ryusei continuavam treinando e numa manhã, enquanto corriam, Kiba dizia extremamente ofegante: "Ô Ryusei, espera aí, velho. Ô Ryusei, calma." Suado, mas ainda em completa condições, Ryusei pontuava: "Sr. Kishi, só mais 10 quilômetros, vamos nos esforçar." Kiba questionava quase desmaiando: Eu não aguento mais. Quanto você pretende correr, cara? Só porque você vai lutar contra o Príncipe Demônio, você tá se empolgando demais." Ryusei respondia: "É que eu quero despistar aquele carro. Sr. Kishi, você percebeu, não é? Ele está nos seguindo o tempo todo. Se ficarmos parando, ele vai nos alcançar sempre." Kiba sorria e dizia: "É o Pavel." Kiba se aproximava do carro e questionava: "Olha só, você tá trabalhando duro desde cedo, hein? Me dá uma carona nesse carrão aí também. Acompanhar alguém e seguir alguém não são quase a mesma coisa? Vamos juntos, numa boa." Pavel respondia: "Isso não será possível." Pavel partia com seu veículo e alguém comentava: "Finalmente ele saiu. Faz tempo, não é?" Kishi e Yusei, ambos percebiam que era Otto e Kiba dizia: Pai, foi uma surpresa terem autorizado sua entrada neste país." Otton comentava: "Provavelmente, graças à influência do Sr. Stamp, foi exercida a pressão sobre o Ministério das Relações Exteriores, a partir dos Estados Unidos." Kiba pontuava: "Ô Ryusei, você é privilegiado demais, hein? Você tá sendo apoiado por Kishi Miyazawa, o homem sem igual sob os céus, e ainda por cima pelo meu próprio pai." Ryusei sorria e dizia: "Sim, só o fato do Sr. Seiko ter vindo já me dá uma confiança enorme." A cena cortava para Yusif, que questionava: "Príncipe Demônio, você consegue matar uma pessoa?" Garcia questionava: "Ah, o Ryusei?" Yusif respondia: "Não, mate Kiryu." A cena cortava para uma casa de madeira numa floresta, onde Kiba dizia: "Caramba, eu não sabia que você tinha conhecidos na Rússia, pai." Otton pontuava: "Essa pessoa é um mestre de artes marciais. Além disso, é um buscador do caminho marcial, e constantemente se dedica a provações e treinamentos severos, para extrair um potencial que ultrapassa os limites humanos." Otton abria a porta e entrava enquanto víamos um monge pendurado pelo pescoço e meditando. Em seguida ele dizia: "Ele já passou inúmeras vezes por treinamentos tão severos que beiravam a morte. É o Mestre Zou." "Mestre Zou, faz tempo que não nos vemos." Kiba e Ryusei pensavam surpresos: "Caramba, ele tá pendurado pelo pescoço." Mesmo pendurado pelo pescoço, naquela espécie de forca, o Mestre Zou sorria e questionava: "Olá, Seiko, como tem passado?" Otton respondia: "Nesse estado, o senhor consegue falar muito bem, incrível." O mestre dizia com dificuldades: Na verdade, isso aqui é impossível. Me ajude, eu vou morrer. Ai, meu pescoço." Kiba e Ryusei olhavam decepcionados e Otton questionava: "Mestre Zou, o senhor está bem? Kishi, me dê uma mão aqui, vamos cortar a corda." Momentos mais tarde, Otton dizia: "Como sempre, o senhor continua fazendo treinamentos absurdos. O senhor está bem?" Com uma tala no pescoço, o Mestre Zou respondia: Meu Deus, eu achei que fosse morrer." "Treinamento só dá resultado quando é feito arriscando a própria vida." "Ryusei, eu estava te esperando, rapaz. Então vamos começar o treinamento imediatamente? Se fizer o treinamento que eu criei, você vai ficar absurdamente forte." Ryusei sorria animado e respondia: Sim, claro, conto com o senhor." A cena cortava para minutos depois, onde eles iam para fora e o Mestre Zou dizia: "Prova de arremesso, primeira bola, lançar." "Então, Ryusei, busque aquela bola ali pra mim. Mas tome cuidado, a primavera está chegando e o gelo está começando a derreter." Ryusei questionava: "Eu vou andar em cima do gelo?" Zou respondia: "Aquela é uma bola autografada do jogador Otani, a coisa mais importante para mim depois da minha própria vida. Estou contando com você, rapaz." Ryusei dizia: "Sim, entendido, eu vou." Ele começava a andar pelo lago congelado e rapidamente o local começava a trincar nos lugares pisados. Preocupado, ele pensava: "Ai, droga, parece que vai quebrar. Eu não consigo seguir em frente desse jeito." O Mestre Zou aconselhava: "Não caia, hein, rapaz. Se cair na água, entra em hipotermia em segundos. É uma dor como se agulhas perfurassem o corpo inteiro. E logo todos os músculos endurecem e param de se mover." Kiba comentava: "Ô pai, aquele tiozinho parece muito suspeito. Além disso, que efeito teria aquele treinamento de ficar pendurado pelo pescoço? O velho tá todo lascado agora." Otton respondia: "Ele é um maníaco por treinamentos estranhos." Voltávamos para Ryusei, que pensava enquanto o solo congelado rachava: "Mesmo que me digam para não cair na água, só de colocar o pé a água começa a sair pelas rachaduras do gelo. Se eu colocar mais peso nisso, eu vou afundar." Kiba motivava, querendo ver a desgraça acontecer: "Bora, Ryusei, para de ficar com medo e vai logo, cara."
Ryusei ia andando e pensava, não tem jeito, tenho que procurar os lugares onde o gelo tá mais grosso e atravessar por eles. Ao ver um racho mais profundo, o Mestre Zou alertava. Vou dizer mais uma vez, se cair você morre. Como o gelo é escorregadio, você não conseguirá sair sozinho. Será morte certa por hipotermia ou afogamento. Ryusei pensava preocupado. Ficar falando essas coisas me deixa mais nervoso. Aliás, por que jogar fora algo tão importante assim então, hein? O local onde Ryusei estava trincava bastante, só que na mesma hora, galera, algo rápido passava por ele. Era Kibo que corria e dizia, bora pô, uma coisa dessas é só ir de uma vez, com coragem e determinação. Eu vou te mostrar como se faz. Podíamos ver o gelo quebrado no lugar dos passos, mas Kibo passava pelo mesmo antes de cair, e o Mestre Zou elogiava. Ora, muito bem, Kibo. Kibo dizia, beleza, já tô quase lá, fácil. Só que ao dizer isso, galera, Kibo caía. Ryusei chamava preocupado, mas Kibo começava a afundar. Ele pegava no gelo, mas sua mão escorregava e ele caía novamente. Na mesma hora, Ryusei saía correndo e chamava por Kibo. O Mestre Zou via aquilo e comentava. Ora, você corre mais rápido que o Kibo. Você está liberando uma quantidade absurda de adrenalina instantaneamente. Isso não é normal. Antes de Kibo afundar completamente, Ryusei segurava sua mão e dizia: Kishi, não desista. Eu vou te puxar pra fora, agora. Merda, se eu colocar meu peso, o gelo vai quebrar. O som de gelo rachando ecoava e Ryusei pensava: se continuar assim, nós dois vamos cair no lago e morrer congelados ou afogados. Em voz alta ele dizia: vamos lá, Sr. Kishi. 1, 2, 3, hein? Ele puxava Kibo pra cima e na mesma hora começava a afundar. Porém, Ryusei colocava Kibo nas costas e ia correndo enquanto Zou comentava: olha só, ele saiu? A quantidade de adrenalina que ele expeliu foi extremamente absurda. Quando um ser humano entra em modo de sobrevivência, ele de fato consegue demonstrar capacidades inacreditáveis. Mas o que esse garoto fez supera isso em muito. A cena cortava para o anoitecer, onde Otton dizia: graças ao Ryusei você escapou da morte, Kishi. Kibo respondia coberto e perto de uma fogueira: eu acho que sim. Eu não imaginava que, ao cair num lago congelado, os braços e as pernas ficariam tão impossíveis de mover. Caramba, eu realmente achei que fosse morrer. Que frio da pega, velho. Que frio. Otton se aproximava com um chá e dizia: beba isto. Kibo questionava: e o Ryusei? Otton respondia: em um novo treinamento. Desta vez não é algo que arrisque a vida, mas um treinamento de concentração mental. Íamos para o Mestre Zou, que dizia segurando uma taça: entendeu? Observe bem. O mestre assoprava e a taça estilhaçava. Ryusei aplaudia e o mestre dizia: agora é você quem vai fazer. Você já ouviu falar de quebrar uma taça com a voz? Aquilo é feito fazendo a taça entrar em ressonância com sons de aproximadamente 500 a 900 Hz. Mas o que nós fazemos é um Kiai explosivo, emitindo energia a partir do tandem num assopro. Ryusei pegava ar e assoprava, porém não acontecia absolutamente nada. E o Mestre Zou pontuava enquanto Ryusei repetia suas tentativas. Desse jeito não vai dar certo. Acumule mais energia no tandem e concentre sua mente. Ao dominar isso, você vai conseguir liberar seu poder latente e elevar ainda mais suas capacidades físicas. A cena cortava para o dia seguinte, onde novamente o Mestre Zou jogava a bolinha no lago, porém dessa vez o lago estava começando a derreter graças ao sol que dava as caras, e Zou comentava: vamos continuar de onde paramos ontem. Vá recuperar o meu precioso tesouro. Se não se apressar, ele vai afundar no lago. Tenha cuidado. O gelo está ainda mais fino do que ontem. Íamos para Kibo, que comentava: ele continua andando todo devagar e cauteloso, hein? Ontem ele me carregou e atravessou tudo de uma vez e agora tá nessa frescura aí. Otton pontuava: é porque você caiu no lago primeiro. Inclusive, você já deveria ter dominado a técnica de caminhar sobre o gelo fino do estilo Nadashinkage. Você se porta de forma muito descuidada. Kibo comentava: eu sei, eu negligenciei um pouco, mas eu consigo fazer numa boa. Mas sobre o Ryusei, no começo ele tava folgado, mas agora, mesmo tendo o coração de Garcia, o cara tá um covarde, sensível como um coelho. Antigamente ele era tão indiferente à própria vida que parecia até ter desejo de morrer. Otton explicava: é porque o Ryusei encontrou um motivo para viver. Ora que amadureceu. Além disso, ele já ultrapassou seus limites e quase morreu por causa disso. Então é natural que fique mais cauteloso. Kibo alertava: mas o príncipe demônio não vai ter medo da morte. Um único instante de hesitação pode custar a vida. Quem tem mais experiência e é mais frio e cruel leva vantagem. Se continuar lutando assim, só consigo imaginar ele sendo brutalmente massacrado. Otton dizia: eu também acho.
Mas a minha visão continua depois disso. Ryusei se levanta repetidamente graças a seu espírito indomável, até o ponto de fazer aquele príncipe sentir medo. Mas no fim, também não sei qual será o resultado. Kibo pontuava: espero que com esse treinamento ele ganhe um pouco mais de coragem, porque nesse estado atual ele não vai vencer o príncipe demônio. Nessa hora, Ryusei chegava até a bolinha, a pegava e Zou aplaudia, já Ryusei lia. Para bola autografada? No mesmo instante, o rapaz afundava. Kibo saía correndo preocupado e o mestre comentava: até parece, quando eu teria uma bola autografada de verdade, eu nem ligo pra jogo. A cena cortava para Ryusei, começando a ter vontade de espirrar e espirrando na taça de vidro que quebrava. Animado, ele comentava: opa, quebrou! Zou pontuava: idiota, você só quebrou com a pressão do vento do espirro. A cena cortava para tempos depois, na Rússia, mais especificamente no grande palácio Kremlin. Dentro de uma sala, Kibo massageava Ryusei e questionava: e aí, Ryusei, como você tá? Tá nervoso? Ryusei respondia: é estranho, Sr. Kishi, agora eu me sinto muito mais relaxado. Talvez o treinamento especial do Mestre Zou tenha me dado um pouco de confiança. Kibo alertava: mas ainda assim, o adversário é o Príncipe Demônio. Se você baixar a guarda, vai acabar sendo morto. Nessa hora, Otton percebia um soldado armado chegando e ele dizia: Ryusei, está na hora. Vou guiá-lo até o portão de entrada. Ryusei questionava: mas já? Otton olhava bem para a arma e a cena cortava para o corredor, onde tinha muitos soldados armados, e Kibo comentava: não vai ter reunião de regras, inspeção de ringue, exame médico, nem checagem de luvas. Pretendem fazer uma luta de mãos nuas sem mais nem menos. Isso é bem improvisado, hein? Ryusei pontuava: tem um clima pesado aqui. Kibo dizia: pois é, ser guiado por soldados armados com fuzis até o local da luta dá até um pouco de medo, velho. Ryusei dizia: sim, vai que a gente é fuzilado antes da luta, né? Kibo dava uns tapas nas costas de Ryusei e dizia: não se preocupe, se acontecer alguma coisa com o lutador, é trabalho do corner aqui ir salvá-lo, então fica tranquilo. Ryusei dizia: sim senhor, conto com você. Kibo abria a porta pro salão e dizia: depois que entrar aqui talvez nunca mais consiga sair, hein, Ryusei? Presta atenção na luta. Ryusei pedia: Sr. Kishi, pare de falar essas coisas azarentas. Podíamos ver um teatro repleto de soldados armados, todos espalhados, e Kibo questionava: é aqui que vamos lutar? Não tem nem tatame, nem ringue, e ainda por cima tá completamente sem público, pô. Mas a segurança está em estado máximo de alerta. Otton pontuava: porque é uma luta diante de autoridades importantes. Kibo dizia: mas parece que sua excelência ainda não chegou. Sendo o único na plateia, Yusif dizia: aquele homem aparecerá em breve. Antes disso, há algo que eu quero mostrar a vocês. Olhem para a tela atrás. É uma transmissão ao vivo do Príncipe Demônio. Enquanto víamos Garcia golpeando um saco de pancadas, Kibo questionava: ao vivo? Tá fazendo isso pra jogar uma bajulação barata pro Príncipe Demônio? Yusif respondia: não é isso. Como sempre, o poder dele é assustador. O saco de pancadas é reforçado e balança pra baixo e pra cima. Se um único golpe acertar em um ponto vital, é morte certa. Kibo zombava: que diabos é isso? Vai tentar assustar a gente mostrando golpes brutais antes da luta? Ô Ryusei, o cara tá nos subestimando, hein? Só que nessa hora, galera, sangue era visto escorrendo pelo saco de pancadas. Ryusei arregalava seu olho e pensava: espera, isso é... O saco de pancadas rasgava, uma mão saía pra fora e Ryusei questionava enquanto Garcia batia repetidamente: tem um ser humano dentro daquilo? Garcia carregava um direto e batia. A corrente estourava e o saco de pancadas ia pro chão. Podíamos ver a mão de Garcia sangrando e Otton arregalava seus olhos, pois seu irmão estava lá dentro. Em seguida, Yusif exclamava: acabe com a vida de Kiryu. Mostre sua lealdade ao nosso país. Garcia encarava e Ryusei e Kibo pensavam: ele vai matar o Kiryu? Ryusei questionava: ei, o que significa isso? Yusif respondia: significa que traidores não serão perdoados. Ele tentou manchar nosso país com truques mesquinhos, e como se não bastasse, chegou até planejar o assassinato do nosso presidente, que é a autoridade máxima do país. Garcia nessa hora percebia Kiryu se mexer e Yusif dizia: ainda está vivo. Vejam, um homem de orgulho incomensurável, tentando sobreviver de forma patética. Esta é a verdadeira aparência do homem que era temido como o demônio que superou o próprio demônio. O monstro dos monstros.
Patético demais. Tenha piedade do seu pai e mate-o. Somente cometendo o grande pecado de matar o próprio pai é que se prova ser um verdadeiro demônio. Você se tornará o verdadeiro príncipe demônio. O que eu quero é um soldado que demonstre lealdade absoluta à pátria. Mostre sua lealdade. Mate o príncipe. Garcia erguia a perna, Kibo, Ryusei e Otton gelavam e no instante seguinte, galera, Garcia pisava no pescoço de Kiryu. Os batimentos cardíacos do demônio do Nadashinkage paravam. Em seguida, Garcia saía de cima e olhava claramente desconfortável com sua ação. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Galera, estejam preparados, pois o próximo vídeo terá uma luta lendária e eu garanto que vocês vão gostar bastante. Se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir e é isso aí. Eu tô indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.